Comigo aqui no estúdio, estava comentando aqui, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-prefeito, Eloy Pietá, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Aliás, eu sou um colega teu na TV Guarulhos, canal 3 da NET, jornalista, 508 da Vivo, né? É isso aí. A gente tem um programa diário, todos os dias úteis, né, Pedro? E parabéns, agora tem ex-deputado federal também. Pois é, eu estava te falando que eu vou procurar como é que é exatamente o plural de ex, né? Será que é ex? Multi-ex. Parabéns. Como é que Vou foi selecionando esse. Mas foi um mandato curto, foi um mandato de um mês, mas eu trabalhei manhã, tarde e noite, e até te entreguei aí uma lista de questões que eu encaminhei aqui da cidade de Guarulhos, né? Para vários ministérios, falei com ministros, ministras, secretários executivos, né? E protocolei coisas e tal, e vou dar continuidade, né? Porque eu conheço muitos dos ministros que estão lá. Né? Sim. Tive uma reunião com o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, não consegui falar com todos, né? Mas eu tenho, eu conheço, sou conhecido, por exemplo, do Haddad, do Mercadante, que é do BNDES, né? Do Marinho, né? Do Marinho, que é do Ministério do Trabalho, do Márcio França, que é do Portos e Aeroportos, por sinal, tive uma reunião importantíssima com ele, né? Também do Paulo Pimenta, que é da comunicação governamental, do Padilha, que é das relações federativas, do Paulo Teixeira, que é da agricultura familiar, também do Wellington Dias, que é do desenvolvimento social, Bolsa Família, combate à fome, etc., e muitos outros, inclusive o general Dias, que é do Gabinete de Segurança Institucional, tive reunião com ele também. O Jaci. Com o Vinícius Carvalho, que é da Controladoria Geral da União, né? E muitos... Assim... Aliás, prefeito, deixa eu te perguntar, como é que você acha que vai ser essa relação governo federal e prefeitura de Guarulhos? Olha, a linha do Lula é uma linha de manter uma relação republicana que não distinga de que partido Mas é claro que a gente que tem um contato assim, histórico, inclusive a Janete e eu conhecemos o Lula, e ele nos conhece desde 1977. Né? Então, nós temos a gente pode contribuir muito nesse sentido, né? Por causa das relações políticas que a gente tem com quem está no governo, né? Mas a linha que é do governo é no sentido de olhar as questões da população. Então, no caso aqui do estado de São Paulo, no caso aqui da cidade de Guarulhos, né? Então, esperamos que o prefeito Guti, nesses anos que lhe restam, menos de 2, né? Aproveite também essa abertura que ele vai ter muito mais do que tinha mesmo com o ex-presidente que ele apoiava. Mas o Guti se aproximou muito nos últimos tempos do bolsonarismo. Sim, né? Mas conseguiu o quê do governo federal? Absolutamente nada. O trevo de Bom Sucesso, né, não concluiu, né? A Jacupêssego, o novo retorno em Cumbica, também não foi prosseguido, né? O Hospital da Mulher não veio nada do governo federal para implementar. Terceira fase do Hospital dos Pimentas não veio nada. O trevo, prefeito, tem jeito esse trevo aí? Aliás, é uma das coisas que eu conversei em Brasília. Eu conversei com a Miriam Belchior, que é a secretária executiva da Casa Civil, e que vai ser responsável pelo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, basicamente voltado para obras de infraestrutura. E o que eu tratei com ela lá? Justamente que nós temos que garantir no PAC, na nova versão do PAC, de aceleração do crescimento, o trevo de Bom Sucesso.
a marginal que tem que fazer para desobstruir aquele enrosco que já dura mais de 8 anos. 8 né? mais. Então é o seguinte, nessa nova versão do trevo. Nova versão. Essa nova versão começou em 2014. Né? Quando eu assumi em 2001, só tinha aquela pontinha que ainda existe hoje. Aí a gente fez o primeiro trevo, mas a nova Dutra não nos permitiu fazer grande como a gente queria. Né? Mas entre manter a pontinha e fazer... Eu entendi. Então a gente fez. E tem algo a ver com o governo do Estado ou não? Não. O trevo de Bom Sucesso, não. Não? Não. Agora, o que tem a ver com o governo do Estado, isso eu tratei numa reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Que, aliás, nós temos uma relação boa. Na época que eu fui prefeito, ele era governador. Né? Então, quando, inclusive, foi lançado o projeto do trem para o aeroporto de Guarulhos, né? Foi em 2001 e o Geraldo Alckmin, então governador, eu prefeito, me convidou para a reunião. E aí, desde então, a gente coloca a questão do trem ir até São João e Bom Sucesso. Foi isso que eu tratei com o Geraldo Alckmin, né, que se comprometeu a ser, na verdade, o padrinho dessa grande demanda. Mas essa pauta aí não é do deputado Alencar, o trem até São João? Todas essas pautas são do Alencar, todas essas pautas têm que ser do Guti, todas essas pautas têm que ser de todos os vereadores, de todas as lideranças, do pessoal do CIESP, da cidade, da associação comercial, das entidades, até das igrejas. Tudo isso é pauta comum, gente. Né? A gente tem que convergir no sentido que as coisas aconteçam e não ficar uma briguinha política. Prefeito, percebo que o senhor ainda pensa em voltar à Casa Branca. Enquanto eu tiver saúde como eu tenho... Está saudável. Não, esse ano eu fiz a São Silvestre de novo. Né? Então, está melhor que eu. Nada, Pedro. É só você querer que você faz. Né? E como é que está a disputa no seu partido, prefeito? Não sei, vai decidir lá pelo final desse ano, né? Então, esse ano ainda. O Alencar quer legitimamente que ele queira, eu topo também, é legitimamente que eu tope. Tá né? certo, é uma disputa sadia. Vai ser uma decisão, né, que o partido vai ter que dizer, a maioria, porque se a gente sempre defendeu a democracia no país, que a maioria, o resultado da maioria legitimamente obtido tem que ser respeitado, Sim. Então eu vou respeitar a decisão da maioria. Mas então, no fundo é o seguinte, eu vou jogar a responsabilidade para a maioria, dizendo o partido. Vocês decidam sobre meus destinos. Deixa eu ver o Marcelo Lousada, prefeito Eloy Pietá, o prefeito que alterou a lei que viabilizou a possibilidade da Assembleia de Deus Belém tirar seu alvará de funcionamento junto com a vereadora Helena Sena, na época. Eu não sabia disso, não. É verdade. Dizem que o pessoal da esquerda quer fechar a igreja, aí abriu. Pois é. Aliás, o pastor José Wellington, o José Wellington Júnior, que é o pastor, hoje presidente da Confederação das Assembleias de Deus no Brasil, e continua sendo o pastor presidente dessa igreja, que é a principal da Igreja Belém aqui em Guarulhos, na Rua Jacob, na Tranquilidade, né, estavam com um problema de alvará de funcionamento. Né? Entendi. Então, na época, eu era prefeito, a gente foi atrás. Aliás, uma coisa que eu fiz como prefeito foi isentar do IPTU os templos religiosos em locais alugados. Porque, pela Constituição, são os locais próprios. Né? E nós acrescentamos nos locais alugados. Em vez de fechar a igreja, a gente estava abrindo a igreja. Tá certo. E regularizando, né? Aliás, esse negócio de fechar a igreja é uma das mais, eu diria, perversas fake news. E pior que é perversa, feito por gente de igreja. Portanto, aliás, o padre Friso diz que as pessoas têm dois lados, né?
o lado bom, né, e o lado mau. Então, os dois lados ficam brigando. Não quer dizer que alguém que seja de uma igreja não tenha, seja perfeito e não tenha o outro lado. Há um ditado que o ser humano é mau por natureza, né? Nós controlamos com a nossa consciência nesse lado mal, né? Não, eu digo, nós somos bons e maus por natureza, né? Então, o lado bom tem que controlar o lado mau. Eu acho que o lado do ser humano animalesco às vezes prevalece, infelizmente. A consciência que nos guia, né? Pedro, nós estamos fazendo alta filosofia. Eu quero voltar a pôr pimenta no Partido dos Trabalhadores. Há quem defenda que a decisão seja este ano. O senhor concorda com isso? Eu acho que eu não pensei muito na data exata, mas é algo que tem que ser em dezembro ou em janeiro, fevereiro. O limite eu acho que é o mês de fevereiro do ano que vem. Até o carnaval. Aliás, no Brasil é o seguinte, as coisas têm que ser resolvidas até o carnaval. Mas não havia um acordo entre o senhor e o Alencar para não disputar a prefeitura? Não. O acordo era eu não ser candidato a deputado federal. Agora, em 2020. E o senhor não foi e a Janete foi estadual, né? Não, agora em 2022. Né? O acordo era que eu era candidato a prefeito em 2020 e não seria candidato a deputado federal em 2022. Só em 22. 24 ninguém falou nada? Não, 24. Numa reunião chegaram até a aventar. Eu digo, não, as coisas aqui não pode ser um prazo assim tão longo, né? Vamos trabalhar sempre com a etapa seguinte. E a etapa seguinte era a candidatura de federal. Então o senhor não está impedido politicamente de disputar a prefeitura? Nem politicamente, nem eleitoralmente. Eu sei disso. Tá bom. Tá certo. Prefeito, como é que o senhor está vendo o governo Guti aí, depois de 6 anos? Olha, eu acho que falta ao governo Guti uma criatividade, porque na medida em que o tempo vai passando, a parte, eu diria, privada da cidade vai se desenvolvendo, né? O poder público passa a ter novos desafios. E não foi enfrentado nenhum desses novos desafios. Tanto que nas coisas que eu tenho colocado em Brasília são questões relacionadas aos novos desafios. Por exemplo, o teu transporte ferroviário até Bom Sucesso, que beneficia também Presidente Dutra, Pimentas, Icumbica, aquela região, né, é um desafio essencial. Lá moram, até Bom Sucesso, contando São João e Bom Sucesso, umas 250 mil pessoas. Ou mais. Né? Então, veja, é algo... É uma cidade, né? É uma cidade que precisa e que está sufocada. Está sufocada do ponto de vista da mobilidade. Então, esse tipo de novo desafio, né, é um desafio que precisa ser enfrentado. Tem outros desafios importantes aqui em Guarulhos, como, por exemplo, os problemas da Via Dutra. Né? A Avenida Federal. Pois é, a grande avenida nossa, né, que precisa um novo retorno na região do Jardim Cumbica, que, aliás, foi planejado na minha época. E quando a Janete era deputada federal, foi destinado 25 milhões de reais para aquela obra, que o Almeida começou em 2011, mas depois não prosseguiu. Né? Então, tem outros desafios na Via Dutra que precisam ser enfrentados, como, por exemplo, esse engarrafamento que vai, quando você vai no sentido de Bom Sucesso, logo aqui no início, né, onde tem a Magion, né? Onde tem o laboratório Zaxi. Aquilo é uma vergonha. Tem então, semáforo. Agora, outras coisas é o seguinte também. Nós temos desafios aí na Fernão Dias, né, que são importantes. Nós temos desafios na área da saúde, por exemplo. Nós não temos até hoje uma faculdade pública e gratuita de medicina, que, aliás, foi um tema que eu tratei com a nova ministra da Saúde, Nízia Trindade. Eu fiz até um vídeo com ela a respeito dessa questão, de que nós precisamos ter aqui uma faculdade pública e gratuita. Então, estamos passando a ter faculdades privadas de medicina.
Mas sabe quanto é a mensalidade numa faculdade privada de Uns medicina? 10 mil reais. 10 a 12 mil reais. E falar que o Juiz de Fora, em Minas Gerais, tem 3 faculdades de medicina. Tem a Universidade Federal lá que tem... 3 faculdades de medicina. Então, e Juiz de Fora, quantos... tem a metade do número de habitantes de Guarulhos, se tanto. Então é o seguinte, esses grandes desafios, a sua pergunta original, não foram enfrentados. E não foram enfrentados outros desafios em outras áreas. Por exemplo, na área da cultura. Os equipamentos de cultura são os que foram feitos na minha época, ou que já tinha quando eu fui prefeito, como, por exemplo... Mas o Adamastor foi o senhor que fez. O Adamastor, a reforma e retomada do Padre Bento, foi na minha época. Então, na área de esportes, não surgiu nada de novo. Então é o seguinte, se você olha esporte, se você olha cultura, se você olha a infraestrutura, se você olha a saúde, se você olha a educação, na verdade o governo Guti, na área da educação, concluiu os céus que era do período do Almeida. Então, na verdade, não é uma novidade, é uma continuação, que aliás tinha que fazer mesmo. E eu acho que a maior parte foi feita no governo Almeida. Sim. O primeiro céu começou na minha época, que era o do Pimentas, lá, que aliás é uma arquitetura belíssima. E depois nós tivemos a Universidade Federal, mas ela não se expandiu depois disso, precisava expandir. O Instituto Federal, que também foi instalado na minha época, precisava... Aliás, uma das reivindicações que eu fiz em Brasília, no Ministério da Educação, foi aumentar o número de professores e de funcionários técnicos e administrativos do Instituto Federal em Guarulhos, que ele está com 1.800 alunos e alunas, e se a gente aumentar o número de professores e de funcionários, a gente consegue pôr mais 400. Prefeito, uma pergunta boa ali da audiência. Paulo Silva, ele quer saber daquela ligação do aeroporto com a João Jamil Zarif. Eu tratei desse assunto também com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Tem que abrir aqui. E protocolei, inclusive, com ele um ofício nesse sentido que eu vou dar continuidade. Porque, aliás, eu vi uma notícia hoje aqui que foi colocada aqui no radar, sobre a questão do estacionamento do pessoal que trabalha ali no aeroporto, na Jamil Zarif. E, na verdade, é o seguinte, aquela entrada é um desrespeito às pessoas, porque quem vai de bicicleta tem que pôr a bicicleta nas costas. Absurdo, né? Até bicicleta, pô. Absurdo. Nós temos que reabrir aquilo. Tem uma catraca lá, né? Tem quem impede. Sim, nós temos que reabrir aquilo. Não dá para reabrir para o trânsito todo, viu? Porque o que precisa é resolver o problema da Jamil Zarif e na Marginal do Baquerivu. Mas não tinha uma alternativa lá, Coqueiral? Não, mas veja o seguinte, voltando àquela questão, por que a Grua Airport se nega a abrir aquilo? Porque ela diz que tende a transmitir o engarrafamento que ocorre aí na Marginal do Baquerivu para a L. Smith. Nunca aconteceu. Bom, mas de qualquer maneira é o seguinte, o mínimo que precisa fazer é abrir para as bicicletas, para as motos e para os veículos, por exemplo, as ambulâncias, os veículos oficiais, autorizados. Hoje uma ambulância precisa passar lá, não transporte escolar, por exemplo. Então, eu tratei isso com o ministro Márcio França. E ele, inclusive, me disse, olha, Eloy, ele é da Baixada Santista, ele foi prefeito de São Vicente. Ele diz, olha, eu sou um especialista em portos, e em aeroportos, eu preciso, inclusive, das sugestões de pessoas que conhecem bem os aeroportos. E no meu caso, eu conheço muito bem o aeroporto de Guarulhos. Sim. Prefeito, depois o fechamento da Proguaru, como é que o senhor avalia hoje? Um desastre, sabe? Desastre? Porque
Porque se eu tivesse sido eleito prefeito, eu iria ampliar Proguaru. Em que direção? Ampliar na direção da Proguaru fazer grandes obras que estão precisando para destravar os engarrafamentos, né? Então é o seguinte, eu iria criar um novo setor da Proguaru, um setor daquilo que a gente chama em infraestrutura de obras de arte. Não é a arte no sentido da pintura, da escultura, etc. Grande estrutura. Mas é grandes estruturas, né? E o Guti fez o contrário, né? Contratou um monte de empreiteiro. Entende? Não pode... aliás, o serviço público é o seguinte, não é que a gente não contrate o setor privado, mas você sempre tem que ter o setor público presente e eficiente na mesma área, inclusive para você melhor controlar o setor privado e melhor fiscalizar o setor privado. Entendi. Então, uma situação... Agora, Pedro, não, fica à vontade, é que eu ia falar, já que nós estamos também na TV Guarulhos, né, da importância que tem as TVs comunitárias, e aqui em Guarulhos, nessa área da comunicação, TVs e rádios comunitárias, né, para que o governo federal, nós tivemos uma reunião com o Ricardo Zamora, que é o secretário executivo da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que é um ministério, e junto com o Fernando Mauro, né, que é presidente das TVs comunitárias do Brasil inteiro, no sentido de que haja recursos da divulgação do governo federal para que essas TVs tenham um desenvolvimento, porque veja a importância que tem a nossa TV aqui na cidade. Sim. Né? É aqui que se fala, você fala todos os dias das questões da cidade. Sim. Né? É importante. Ali o André Santos está perguntando, prefeito, hipoteticamente, caso o senhor seja eleito prefeito, vai reestruturar para o Guaru? Olha, depende do seguinte, o atual prefeito, o Guti, ele quer terminar mesmo a Proguaru, porque ela não terminou ainda. Sim, tá. Né? Antes de moribunda. Concluir o mandato dele, quer dizer, ele quer Tá moribunda. acabar com a obra destrutiva. Mas, aí é o seguinte, se não existir mais lá uma Proguaru, não tem como você fazer exatamente a mesma coisa. Não, pode recriar, né? Agora, você pode recriar, e isso, com certeza, a gente tem que recriar uma empresa de economia mista, pública, na cidade de Guarulhos, para conservação, para obras, como a Proguaru sempre fez, né? Aliás, viu, Pedro, Proguaru foi criada no primeiro governo do Neftalis. Nos anos 70, né? Nos anos 70, foi em 1979, algo assim, né? Aí é o seguinte, aí todos os prefeitos que vieram depois mantiveram, né? E vários partidos, né, que brigavam entre si nas eleições e tal, mas quando assumia mantinha o que o outro tinha feito, né? Então, a minha indignação é justamente quando vem um prefeito e destrói o que os outros fizeram. E não era de um partido, era de muitos partidos. Era da cidade, né? Ué, o Neftalis lá, quando foi eleito, era MDB, ou PMDB. MDB. Né? Depois veio o Tomeu, que era PTB, depois veio... Não, o Tomeu foi MDB. MDB? Não lembra que ele ligou a convenção do Gerson Marcondes contra o Jorge Tadeu? Tá. O De Carlos também era MDB, De Carlos, né? MDB. Já era PMDB, né? O com P na frente. Depois virou o PMDB. Aí depois, no outro governo do Neftalis, era PDT. Depois o Jovino era PV, depois PT. Então, quer dizer, não era uma coisa, a Proguaru não era uma coisa de um partido. Era algo que a gente chama uma instituição de Estado. Aquelas que tem que ter permanência. Eu quero saber a sua visão política. Como é que está o quadro para 2024? Então, vamos ter o candidato do PT, você ou o Alencar?
Nós vamos ter o candidato do governo, não sabemos ainda. Tem suspeita não, de quem seja? Ah, você sabe muito mais do que Não, eu tenho suspeitas. Qual a tua visão? Quem é o candidato do governo? Não sei como é que eles vão decidir, né? E a terceira via lá, Nakashima, Fran, Silvio do X? Também. Eu já fui candidato com 11 outros concorrentes, né? Então vai ter uma dezena. Ganhou no primeiro turno, né? Vai ter uma dezena, pelo menos. Então, eu acho que... Não gosto muito da opinião sobre os outros, porque tem muito tempo pela frente, né? Tem esse ano todo, início do ano que vem. As convenções só são lá em julho, né, de 2024. Então, às vezes, alguém vai até como aconteceu para a presidência da República agora. Não tinha candidatos que, nas convenções... sabe com quem eu conversei em Brasília também? Com o André Janones, né? Tá. Que era candidato à presidência da República, né? Mas era nanico, né? Tudo bem, mas ele estava com 4%, 5% das intenções de voto. Olá, prefeita Josi Freitas fala, fora a forma como estamos trabalhando na educação. Estou com 7 crianças de inclusão na minha sala, não podemos fazer roda de música, não podemos bater palmas, estamos muito desmotivados. Situação de uma professora, hein? É verdade. Uma série de limitações. E, aliás, você tem setores importantíssimos do funcionalismo público pela responsabilidade que eles têm, né? E do setor privado também. Mas no setor público, todo o pessoal da área da saúde vive uma tensão diária enorme, né? E o pessoal da área da educação, eu inclusive até hoje sou professor, eu sei como é que é, né? Você vive também ali você tem que dar uma atenção a um grupo coletivo, contínuo, e eu queria citar um outro setor do setor privado, que são os motoristas de ônibus, por exemplo. Olha como é a responsabilidade estressante, que eles têm. hein? Claro, imagine nesse trânsito, nesses problemas. Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que dialogar muito com o povo que vive, principalmente nessas áreas com muita atenção e tensão e carinho necessário, né? Então não dá para você jogar normas de cima, você tem que pegar as normas e construí-las a partir das relações com o fim da Sabesp, e o fim do SAI, como é que foi, prefeito? Olha, eu não teria feito o que foi feito, né? Mas também não teria deixado exatamente como estava, né? Porque é o seguinte, como o Poder Judiciário injustamente, né, jogou uma dívida em cima do SAI, né? Então, o que eu teria feito é uma parceria, né? SAI-Sabesp, né? Onde o SAI entra com uma parte e a Sabesp entra com a parte que é a dívida, que não era tão grande, não era dívida de 4 bilhões. No fundo, era negociando, dava 1 bilhão e 800 milhões, né? Então é o seguinte, daria para fazer aquilo que se chama joint venture, que é uma junção de duas companhias. E assim o município teria, inclusive, participação na decisão que vai ter agora, porque o novo governador Tarcísio de Freitas quer privatizar a Sabesp. É verdade. Então é o seguinte, se o SAI tivesse uma participação nessa nova empresa que administraria o sistema de águas em Guarulhos, né, ele teria um poder de diálogo nessa questão que pode chegar a vir agora, se o governador Tarcísio fizer aquilo que eu acho que não é certo, mas que ele disse que ia fazer, que é privatizar a Sabesp. Eu até acho que melhorou com a Sabesp. Sim, a Sabesp tem um claro. Eu só concordo com o senhor numa coisa. Eu acho que deram o SAI de graça para mim. É isso. Melhorou por quê? Porque a Sabesp é a produtora por atacado da água, né? Então ela segurava, porque não era ela que distribuía. Agora, na medida que é ela que distribui,
ela liberou. Mas deram tudo de graça para a Sabesp. Faltou negociar aí, né? Claro, Faltou tinha negociar. uma outra solução melhor nesse caso. Né? Verdade, Eloy, sou motorista nessa cidade, não está fácil mesmo, tantos buracos, só de uma qualidade. Ser motorista. Não, imagina ser motorista profissional, pior ainda, né? Claro. Trabalhar no volante, estressante, né? Não, e a responsabilidade que tem, né? Eles são, eu diria que eles são trabalhadores heróicos. Né? São mesmo. Entende? Aliás, preciso trazer o vereador Brinquinho para falar sobre isso aí, que ele é do Sindicato dos Motoristas. Bom, produção, deixa eu ver mais comentários aí. O pessoal está com saudade do Eloy Pietá, tem muita gente com saudade, né? Caso a Proguaru não termine as atividades até a próxima eleição, existe possibilidade de retornar? Sim. Olha, existe possibilidade de a empresa ser mantida, não ter que recriar uma empresa. Ser ampliada, né? O CNPJ está aberto, né? O CNPJ estaria aberto. Mas pelo que eu vi na proposta orçamentária do prefeito Guti, ele quer terminar definitivamente a Proguaru nesse ano de 2023. Né? Então, não sei se ele vai conseguir, eu estou torcendo para que não, mas enfim. O SAI não faz falta, o que faz falta é a Proguaru, Rita Aires. O pessoal, eu até entendo. Não, na verdade é o seguinte, o SAI, voltando à questão, o SAI, ele não teria problema dele se aliar numa nova empresa com a Sabesp. Tinha negociação nesse sentido, que estava sendo feito durante a gestão do prefeito Almeida. Porque Agora, o senhor vê a privatização da água no Rio de Janeiro, encareceu muito a água, né? Claro. Encareceu muito. É isso. Sabe por quê? Então, nós estamos agora com o risco de privatização. Sim. E aí fica aquela situação de indefinição para o futuro, né? Entende? Vamos ver. Então, esse é um problema. Agora, o governo federal está perguntando ali... O Cleiton. Cleiton. Boa esse parque tecnológico, virou uma lenda em Guarulhos também. Pois é, você acredita que eu conversei isso com o Geraldo Alckmin agora em Brasília? Porque é o seguinte, porque além dele ser vice-presidente da República, eu tratei do trem com ele, né, enquanto vice-presidente da República. Mas quando era governador. Porque não é da área dele. Essa questão é da área do Ministério dos Transportes. Sim. Mas em parceria com o governo do Estado de São Paulo, porque, na verdade, é uma obra do governo do Estado de São Paulo, como é o Rodoanel, mas com recursos federais também. Então, para viabilizar, tem que ter recurso federal, portanto, tem que ter conversa entre governo do Estado e governo federal, e Prefeitura de Guarulhos. Mas como o Geraldo Alckmin é ministro do desenvolvimento da indústria, comércio e serviços, aí eu tratei com ele do parque tecnológico. Inclusive, deixei lá protocolado e tal, porque nós já temos a área para o parque tecnológico, que era uma área, um pedaço da área da antiga da DERS. Sim, em Cumbica. Em Cumbica, ali entre o Irapuru, né, e o Arapongas, e perto aí do Jardim Ottawa. Então é o seguinte, nós temos aqui o Instituto Federal, que tem inclusive curso de engenharia, curso superior de engenharia público e gratuito, né? E está com outros cursos superiores. Nós temos a Universidade Federal, nós temos nas outras universidades aqui cursos que também são técnicos, etc. Então, nós temos indústria farmacêutica, nós temos a indústria metalmecânica, nós temos a indústria química, né? Então, o que precisa é juntar isso num parque tecnológico, quer dizer, para desenvolver novas tecnologias, né? E isso precisa ter a participação decisiva dos poderes públicos, principalmente do governo municipal e do governo federal. Ô, produção, deixa eu ver o comentário da Simone Carleto, professora Simone Carleto.
Aliás, Simone, como é que está o sindicato dos professores, né? Nunca mais as escolas ficaram limpas. Caos para trabalhar sem a Pró-Guaru. A professora Simone Carleto, uma opinião forte aí sobre a limpeza, a falta da Pró-Guaru, né? Ela conhece Conheço bem. na prática, né, como professora e também como organizadora desse movimento, né, Olha lá, Dilma e Lula falaram que Guarulhos teria faculdade de medicina, Casemiro. Tem uma faculdade particular, né? Tem a Uninove, né? E certamente, está havendo no país uma tendência no setor privado a ter novas faculdades de medicina, né? Mas nós precisamos, e sabe qual é a proposta que eu levei para a ministra da Saúde e para a secretária de Ensino Superior do Ministério da Educação, pessoalmente, que a faculdade de medicina que a gente instale aqui na Unifesp, Universidade Federal, seja algo que não existe no Brasil hoje. Uma faculdade de medicina especializada no tratamento das pessoas com deficiência. E também com curso de formação de médicos para a saúde da família. Porque é o seguinte, porque nessas áreas das especialidades médicas, você tem muitas universidades. Você tem a Faculdade de Medicina da PUC, você tem a Faculdade de Medicina da Unifesp, você tem a Faculdade de Medicina, outras assim, muito famosas, em todas as grandes universidades do estado de São Paulo, mas você não tem nenhuma especializada no tratamento de pessoas com deficiência, você não tem nenhuma especializada na medicina da família, daqueles médicos que, por exemplo, nas UBSs ficam lá 8 horas por dia, né? É o clínico geral, né? Então é o seguinte, eu senti, tanto na ministra da Saúde, que é a Nízia Trindade, como na secretária de Ensino Superior do MEC, que é a Denise Carvalho, que era reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu senti os olhos brilharem, pois dizendo, mas é uma ideia interessantíssima. E nós já estamos dialogando com o pessoal da Unifesp, no sentido de convencê-los nessa direção. Bacana. Né? Então... Como é que é? Fora que a portaria está muito mal preparada, os poucos que se salvam são esses pró-Guaru, Dan Lima Rodrigues. Ele está falando dos controladores de acesso, né? Que eram mais de 1.000 na Pró-Guaru, né? Muitos estão nessas empresas privadas, né? É engraçado, né? Engraçado, né? Entende? Engraçado, né? Então... Que mais, produção? Vai mostrando aí, deixa eu ver aí, vai. Deixa eu ver os comentários. Senhor Eloy, teremos o prazer da sua candidatura para prefeito? Mas isso eu já respondi, que não de minha vontade eu serei, mas... Alguém perguntou o seguinte, se o senhor sentir que não dá para ser candidato pelo PT, vai tentar sair por outro partido? Não. Você morre casado com o PT, né? Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, eu fui batizado da Igreja Católica, sou até hoje da Igreja Católica, né? E era uma criancinha, né? Casei com a Janete há 50 anos, um pouquinho mais agora, né? E estou até hoje, né? Ajudei a criar o PT há 43 anos, né? E moro em Guarulhos há 48 anos, né? Então é o seguinte, não esperem de mim, né? Eloy, você não saiu no pior momento do PT, não vai sair no melhor momento, né? Pois é, agora que nós temos Lula presidente, eu vou sair. Era para sair na outra, né? Se fosse, era, entende? E o metrô para Guarulhos, é uma lenda também. O metrô é o seguinte, é outra questão que eu encaminhei em Brasília no seguinte sentido, de que não adianta ficar prometendo 2 linhas de metrô para Guarulhos, porque não vem nenhuma. Então é o seguinte, a tal de linha que parta lá do centro de São Paulo, né, para vir pela Vila Maria, etc., e que chega aqui no Bosque Maia. No Bosque Maia. Não, essa é uma das linhas propostas. Você imagine, isso aí são mais ou menos uns 14 quilômetros, né? Então, imagine o seguinte,
cada quilômetro de metrô saía, alguns anos atrás, R$1 bilhão. Alguns anos atrás. Né? R$1 bilhão. Né? Então é o seguinte, e o governo do estado de São Paulo tem várias promessas de metrô, tem promessa de trem para Campinas, Tem tudo. tem metrô até Brasilândia, tem metrô para até o ABC, etc. O que adianta prometer 2 linhas para Guarulhos? Então é o seguinte, o que eu defendo nessa questão de metrô? É da Estação da Penha até Guarulhos. Até o shopping? Começa ali no shopping, mas depois prossegue. Qual é o problema? Tanto que aquela outra linha quer cruzar ali e depois prosseguir até o centro. Então, pelo menos é o seguinte, que tem cerca de 4 quilômetros, né? É aí que a gente tem que firmar. Né? Então, não adianta você sonhar com uma coisa que vai ser daqui 30 anos. O PDT já está te convidando, é portas abertas, Dr. Robson Léporo. Você tem um jeitão de brisolista, hein, gaúcho. Né? Não, porque aliás, o Carlos Lupe, eu também conheço, é o ministro da Previdência. Né? É o seguinte, eu conversava com ele porque, não agora, em janeiro, não estive com ele, mas porque a minha primeira ação política foi sob a liderança do Leonel Brizola, né, para evitar a ditadura militar em 1961. Aquela aliança? Não, era para evitar a ditadura militar. Eu era estudante. Então, mas ele era a favor do cunhado dele, o Jango? Para garantir a posse do João Goulart. Então. Né? E, aliás, então, eu sempre tive um respeito enorme pelo Brizola, mas o único partido em que eu me filiei, né, O PT. foi o PT. Tá então, não estou com nenhuma intenção Olha, de... a conversa de está mudança. boa, mas estamos em cima do horário. Obrigado, Eloy Pietá. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade. Né? Nós que somos colegas da TV Guarulhos. Colega. Né? Eu conheci o Eloy em 1982, né? Você foi eleito vereador? Foi Primeiro em mandato? 82, primeiro Eu mandato. frequentava Getúlio Vargas, ela era menino, ele estava lá já de E vereador. muita gente que está nos assistindo não tinha nascido, né? Muito. É engraçado, a gente tem uma concepção, tem uma memória assim que muitas pessoas não têm, né? Porque a gente foi acompanhando. Vivendo a história. Aliás, eu acompanhei todas as ações dos prefeitos, todas não, porque a gente não consegue todas, mas todos os prefeitos, desde o último mandato, o final do último mandato do Valdomiro Pompeu. Não peguei, eu só lembro do De Carlos. Você não tinha nascido ainda? Não, tinha. Quem dera. Vamos lá, obrigado, Eloy. Até a próxima oportunidade. Obrigado para quem nos acompanhou aqui e fez também seus comentários. Obrigado. Pessoal gostando da entrevista, obrigado, gente. Obrigado pela audiência. O Eloy Pietá volta durante o ano aqui, com certeza. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos uma boa noite e até a próxima edição do Radar.